As leis de bons costumes, leis de ética e moral, Alachot Deot, capítulo 1, quinto parágrafo. Até aqui falamos de quem age com inteligência, o Raham. E seu caminho é, em todas as virtudes, adotar o caminho mediano. Agora sim, quem capricha sobre si, além da obrigação, ele cuida dos seus hábitos, do seu caráter demais, se afastando do caminho mediano um pouco para um lado ou para o outro, de uma forma benigna, claro, não puxando um extremo negativo, mas sendo extremo às custas dele mesmo, para servir a Deus com mais devoção. É chamado Hassid. O Hassid seria um devoto, um homem pio, um homem justo. E como seria esse Hassid aqui? Quem se afasta do orgulho até o outro extremo, para ser extremamente humilde, nesse ponto ele é chamado Hassid, pois o caminho dos devotos é maior do que o mínimo necessário de se afastar até o meio do orgulho. Usar o orgulho quando não ser demais humilde, não ser demais orgulhoso, mas aqui eles se afastam totalmente do orgulho. Quem se afasta até o meio ser um humilde mediano é chamado sábio, ele está agindo com inteligência. Isso que a lógica obriga. O Hassid faz além da lógica, ele se afasta realmente quando ele sabe que Deus abomina o orgulho, se afasta desse caminho até o fim. E assim em demais causas onde se afastar de um extremo negativo, pelo outro lado, pode ser uma coisa benigna, embora custosa para a pessoa. E os devotos, Hassidim e Leshonim, os antigos devotos, antigos homens justos, afastavam, eles se regulavam o seu caráter, além do caminho mediano, pelos lados, um pouco puxado para algum extremo. Depende do caso, depende da virtude. Há virtudes que faz sentido adotar elas até um dos extremos, total, que nem a humildade. E há algumas outras virtudes que se busca um caminho que não seja até o extremo, que seja diferente, mas cada uma eles adotam, mesmo que esteja um grande custo pessoal para eles assumem se afastar das coisas abominadas demais e se aproximar das coisas boas, mesmo que lhes seja custoso, além da obrigação. Quando diz na Torá para o filho de Israel, caminharás nos caminhos dele, do Eterno, a ordem é adotar o caminho mediano. E se alguém faz além disso, é além da obrigação, mas tem o seu valor, pois é um ato de justiça. Sexto parágrafo. Assim nos explicaram os sábios sobre esse mandamento que diz o versículo é no Deuteronômio 28, 9. 28, versículo 9. Caminharás em seus caminhos. Como é que a pessoa vai caminhar nos caminhos de Deus? Então explicaram os sábios. Assim como ele é chamado compadecido e misericordioso, você também deverá ser compadecido e misericordioso. Assim como ele é chamado santo, distinto de qualquer coisa limitadora material, tu também deve se afastar, ser distinto, sagrado e distinto do materialismo, no caso. E assim, nessa forma, os profetas usam apelidos elogiando o bom caráter, entre aspas, de Deus, que ele tem compaixão, que ele é bondoso, que ele é justo, que ele é reto, que ele é perfeito, que ele é herói e forte, e coisas assim, para nós ensinar que esses hábitos são caminhos. Quando falamos que Deus tem esse caminho, quer dizer que esse caminho é um caminho bom, ideal e correto, e a pessoa deve buscar guiar a sua personalidade e retificar a sua personalidade e se aproximar para que seja aparecido aos caminhos de Deus conforme a força da pessoa. Então, assim como Deus é compadecido, tu também seja. Assim como ele é amoroso, você também deve ser. Assim como ele é justo e reto, a pessoa também deve ser.
herói contra seu instinto, o herói na hora de fazer a coisa certa, sem se importar com as demais, com palavras de criaturas outras, a pessoa também deve não se importar na hora de fazer a coisa reta. E assim vai. 7º parágrafo. Como a pessoa pode retificar seu caráter e se acostumar a novos hábitos positivos, até eles se fixarem nele, a pessoa deve fazer múltiplas vezes. Tem que se acostumar a praticar 2 e 3 e outras, múltiplas vezes agir segundo o caminho ideal. Quer dizer, deve se controlar e regular os seus hábitos. Suas reações para as situações devem ser premeditadas inicialmente. Depois de fazer de forma premeditada uma reação ideal e contida, com juízo, para uma situação que aparece, aquilo se torna fácil, não há mais esforço. E isso aqui se torna um hábito adquirido daquela pessoa. Então, Hashem nos dá oportunidade de reagir para a realidade, para as situações, de forma certa ou errada, de forma premeditada ou de forma instantânea. A pessoa, no início da retificação de alguma virtude, deve sempre estar alerta. E quando ela vem à tona de ser praticada e o instinto diz para levar a algum extremo, deve se conter e não deixar levar ao extremo. E sim, de forma parar e pensar e agir conforme a virtude ideal. O caminho do meio para o justo, para o sábio, ou no caso do orgulho e mais algumas. No caso do orgulho, por exemplo, pode ir, se quiser ser um devoto, até o outro extremo e ser humilde demais. E assim, os hábitos se fixam em nossa alma e em nossa personalidade. Depois de várias vezes, aquilo se torna fácil. O instinto já não se manifesta, o instinto negativo. Já fica instantaneamente e age da forma correta. E já que esses nomes, que são apelidos de elogio ao Eterno, ao Criador, são o caminho do meio, no qual somos obrigados a caminhar, isso aqui é chamado o caminho de Deus. E esse é o caminho que Avraham Avinu, nosso patriarca, ensinou para seus filhos, como está escrito, que Deus diz sobre ele: pois eu o conheço, que ele ensinará a seus filhos e sua casa depois dele, para cuidarem do caminho de Deus. E quem anda nesse caminho atrai benignidade e bênção para si, como está escrito logo em seguida, que Deus diz: para que o Eterno traga sobre Abraão, fará para Abraão aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse. Aqui termina o primeiro capítulo de Halachot Deot.